A Idade Média é o período histórico que vai do século V ao XV. Tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, e termina em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Principais fatos históricos da Idade Média. Em 476, bárbaros germânicos invadem e derrubam o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente teve como uma das principais causas de sua queda invasões bárbaras protagonizadas pelo povo germânico que habitava a região a leste das fronteiras do Império. Ao lado da decadência da economia escravista e da destruturação militar, as invasões bárbaras foram apontadas por historiadores como um dos principais processos que levaram ao fim do maior império da antiguidade, em 474. Ano 476. Bárbaros germânicos invadem e derrubam o Império Romano do Ocidente. 481. Clovis é proclamado rei do Reino Franco. O início da Idade Média é marcado pela queda do Império Romano em 476. A Era Medieval é dividida em Alta e Baixa Idade Média. A Idade Média vai no século V ao século VI. O período medieval inicia com o surgimento de diversos reinos do território do antigo Império Romano. Povos bárbaros invasores ao Império Romano, como germânicos, eslavos, tártaros, principais reinos bárbaros como o Reino dos Vândalos, Reino dos Ostrogodos, Reino dos Anglo-Saxões, Reino dos Francos, França e Alemanha. Em busca de novas terras, os francos invadem a Gália, atual França, no século V. O rei Clovis unifica as tribos francas, tornando-se o seu primeiro rei. Clovis, que era cristão, alia-se à Igreja Católica e inicia um processo de expansão territorial. Clovis deu origem à dinastia dos Merovígios, nome em homenagem ao seu avô, Meroveu. Clovis morreu no ano de 511. Seu reino é dividido por seus 4 filhos. Devido à rivalidade, o reino franco são enfraquecidos. Porém, para evitar invasões estrangeiras, os francos são reunificados pelo rei Dagoberto, Carlos Martel. Descendente de Dagoberto, inicia a dinastia carolíngia. Seu filho Pepino, o Breve, expulsa os lombardos da Itália, doando suas terras à Igreja Católica e está tornando-se aliado dos francos. O reino de Carlos Marcos, em 468, Carlos Magno, filho de Pepino, sobe ao trono dos francos. Carlos Magno conquista diversos territórios ao seu reino, fundando um império, o Sacro Império Romano. Magno é coroado imperador pelo Papa Leão III. A intenção da igreja era reunificar a Europa, e Carlos Magno reunifica parte da Europa Ocidental. Magnus foi grande investidor na área de arte e educação, e Carlos Magno morreu em 814, sendo sucedido pelo filho Luís, mas o império é enfraquecido. Ano 481. Clovis é proclamado rei do Reino Franco. 481. Clovis é proclamado rei do Reino Franco. Após ser proclamado, Clovis foi considerado o primeiro rei a unir todas as tribos francas sob um único governante, alterando as formas de liderança de um grupo de chefes tribais, assegurando que o reinado era passado para seus herdeiros. Foi também considerado o fundador da Franca e da dinastia Merovígia, que governou os francos durante os 2 séculos seguintes. Foi o primeiro rei católico após a queda do Império Romano do Ocidente. Ano 493. Teodorico funda o Reino Ostrogodo da Itália. 493. Teodorico funda o Reino Ostrogodo da Itália. O Reino Ostrogótico foi um estado germânico fundado pelos ostrogodos que ocuparam a Península Itálica e áreas vizinhas de 493 a 593. Foi fundado quando os ostrogodos, sob o reino Teodórico, invadiram Amanto
do imperador bizantino Zenão I, a Península Itálica, e mataram Odoacro, um soldado germânico que tinha deposto o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto. Ano 527. Justiniano assume o trono do Império Romano do Oriente. Ano 622. Fuga de Maomé de Meca para Medina, fato conhecido como Hegira. 622. Fuga de Maomé de Meca para Medina, fato conhecido como Hegira. Maomé, natural de Meca, tinha mais de 50 anos de idade quando se tornou famoso por seus ensinamentos. Como mensageiro de Deus, ele pregava reformas tanto na religião jurídica quanto no cristianismo, além de atacar o paganismo de seu país. Os cidadãos de Meca tornaram-se tão hostis que, em 622, Maomé foi obrigado a se refugiar em Medina. Maomé já vinha prevendo que teria que fugir de Meca para Medina havia algum tempo, e vários de seus familiares já haviam se estabelecido lá, como, por exemplo, sua filha, Nota, e seu genro, Usma. Durante a fuga a 5 km de Medina, Maomé e seus seguidores ergueram um templo, a Mesquita de Cuba, considerada a primeira mesquita. Ano 711. Início da invasão e conquista dos árabes no sul da Península Ibérica. 711. Início da invasão e conquista dos árabes do sul, na Península Ibérica.
A invasão da Península Ibérica pelos muçulmanos deu-se no ano de 711. Nessa invasão, o comandante do exército muçulmano foi Tariq. Esse exército era constituído por berberes, prisioneiros libertos e árabes. O rei Rodrigo era o comandante dos cristãos, que foram derrotados na Batalha de Gandhari. Anos 800. Carlos Magno é coroado imperador. 800. Carlos Magno é coroado imperador. O Império de Carlos Magno, também conhecido como Império Carolígio, foi o momento de maior esplendor do Reino Franco. Ocupava a região central da Europa. Este período ocorreu durante o reinado do imperador Carlos Magno, 768 a 814. Carlos Magno assumiu o trono em 758 e, por suas realizações, é considerado o mais importante rei dos tempos para as conquistas militares. Carlos Magno organizou um exército forte, do qual fazia parte, além de seus soldados grandes proprietários de terras acompanhados de cerco e números de camponeses equipados para a guerra. Com uma política voltada para o extremismo militar, Carlos Magno expandiu o império, além dos limites conquistados por seu pai, Pepino o Breve. Conquistou a Saxônia, Lombardina, Baviera e uma faixa de território da atual Espanha. Nas regiões conquistadas eram construídas fortalezas e igrejas em volta das quais organizadas, vias que, posteriormente, passam a ser guiadas por estados. Sendo cristão, Carlos Magno obrigava os povos conquistados a converter-se ao cristianismo. O governo de Carlos Magno não tinha uma sede fixa, com sua corte, que se constituía basicamente de familiares, além dos membros do clero e funcionários administrativos. Viaja de um lugar para o outro. No ano 800, em Roma, na noite de Natal, Carlos Magno foi coroado imperador pela Papa Leão III. Com a coroação de Carlos Magno, a Igreja Católica pretendia fazer e reviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de uma monarquia cristã. Embora as conquistas militares tenham sido significativas, foi na área cultural, educacional e administrativa que o Império Carolígio demonstrou grande avanço. Carlos Magno preparou-se em percebas a cultural grego-romano. Investiu na construção de escolas, criou um novo sistema monetário e estimulou o desenvolvimento das artes. Graças a este avanço, o período ficou conhecido como Renascimento Carolígio. Anos 843. Tratado de Verdun estabeleceu a divisão do Império Carolígio. 843. Tratado de Verdun estabeleceu a divisão do Império Carolígio. Tratado que dividiu o Império de Carlos Magno em 3 partes. Os netos do soberano francês entraram em guerra para disputar o controle do Império. Depois da morte do pai em 840 e concordarem em assinar em 843 o Tratado de Verdun, cidade do nordeste da França. Carlos, o Calvo, ficou com quase toda a França atual. Luís, o Germânico, recebeu quase todas as terras a leste do reino, que mais tarde constituíram a Alemanha moderna. Lotário manteve o título de imperador e só ficou com uma estreita faixa de terra, do mar do norte até a Itália. Ano 987. Hugo Capeto é coroado rei da França. Hugo Capeto foi coroado o rei dos francos desde a sua eleição em 987 até sua morte em 1996. Foi o primeiro monarca da Casa de Capeto, sucedendo ao rei Carolígio Luís. Ano 1054. Cisma do Oriente, divisão da Igreja Católica em Igreja Ocidental e Igreja Oriental. Cisma do Oriente levou o mundo cristão a se dividir em 1054 entre os ortodoxos e católicos. O Cisma do Oriente
e o nome dado à divisão da Igreja Católica entre a Igreja chefiada pelo Papa em Roma e a Igreja chefiada pelo Patriarca em Constantinopla. Ano 1095. Organização da Primeira Cruzada pelo Papa Urbano II. A Primeira Cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, durante o Concílio de Clemente. O Papa atendeu a uma solicitação enviada por Aleixo I, imperador bizantino, que precisava combater os turcos, jesuítas e Península da Anatólia. Deve sua duração entre 1096 e a 1900. Ano 1111. Criado da Ordem dos Cavaleiros Templários. A princípio composta por 9 cavaleiros, a Ordem dos Templários foi fundada pelo fidalgo francês Hugo Bains. Sob o contexto histórico das Cruzadas, o cavaleiro Hugo Bains fundou a Ordem dos Templários em 1118 e 1119, com o instituto de proteger os cristãos que peregrinavam até Jerusalém. Ano 1122. Corta-a-data de Worms. Tratado assinado pelo Papa Calixto II e o Imperador Henrique V. Colocou fim à primeira fase da querela das investiduras entre o Sacro Império Romano Germânico e o Papado. A Concordata de Worms foi um tratamento assinado pelo Papa Calixto II e o Imperador Henrique V, que colocou fim na primeira fase de querela das investiduras entre o Sacro Império Romano Germânico e o Papado. Ano 1163. Início da construção da Catedral de Notre-Dame de Paris. Após ser proclamado, Clovis foi considerado o primeiro rei a unir todas as tribos francas sob um único governante, alterando a forma de liderança de um grupo de chefes tribais, assegurando que o reinado era passado para seus herdeiros. Foi também considerado o fundador da Franca da dinastia Merovingia, que governou os francos durante os 2 séculos seguintes. Foi o primeiro reinado após a queda do primeiro romano Lucifer. Ano 1231. O Papa Gregório insistiu a Inquisição. O reino ostrogótico foi um estado germânico fundado pelos ostrógodos, que ocuparam a Península Itálica e as áreas vizinhas de 493 a 593. Foi fundado quando os ostrógodos, sob o rei Teodórico, invadiram o mando do imperador bizantino Zenão I, a Península Itálica, e mataram um soldado germânico que tinha disposto no último imperador do Império Romano Ocidente, Rômulo Augusto. Ano 1265. Origem do parlamento na Inglaterra. Também chamada de Santo Ofício, a Inquisição era formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar das normas cultas. Ela teve 2 versões, a medieval, nos séculos XIII e XIV, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, durou do século XV ao século XIX. A atual parlamento inglês teve origem em 1200, durante o reinado de Eduardo I da Inglaterra, neto de João, que convocou o parlamento várias vezes junto aos religiosos e burgueses com o objetivo de delimitar as respectivas leis. Ano 1351. Instituído na Inglaterra o Estatuto dos Trabalhadores, cujo objetivo principal era controlar os salários e o mercado de trabalho no país. Em 1351 foi instituído na Inglaterra o Estatuto dos Trabalhadores, cujo objetivo principal era controlar os salários e o mercado de trabalho no país. Ano 1358. Ocorreram na França várias revoltas camponesas contra a exploração dos senhores feudais. Essas ficaram conhecidas como jaqueiros. Ano 1347. Tem início a epidemia da peste negra na Europa. A peste negra é o nome pela qual ficou conhecida uma das mais devastadoras
pandemias na história humana, resultado da morte de 75 a 200 milhões de pessoas em Euroásia. Somente o continente europeu estima-se que tenha vitimado pelo menos um terço da população em geral, sendo o auge da peste acontecendo entre os anos 1346 a 1353. Ano 1415, os portugueses conquistam a cidade de Ceuta e tem início o período das grandes navegações e descobrimentos marítimos. Ano 1337 a 1453, Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Ano 1378 a 1417, Grande Cisma do Ocidente, crise ocorrida na Igreja Católica. O Grande Cisma do Ocidente foi uma crise religiosa que ocorreu na Igreja Católica entre os anos de 1378 a 1417. A cisma terminou com o Concílio de Constança em 1417, quando o papado foi estabelecido definitivamente. Ano 1429, Joana d'Arc comanda os franceses na conquista da liberdade do domínio inglês. Ano 1439, João Gutenberg, inventor alemão, cria o sistema de impressão de textos através dos tipos móveis. É a invenção da impressa. João Gutenberg, inventor alemão, cria o sistema de impressão de texto através dos tipos móveis e a invenção da imprensa. Joana d'Arc comandava os franceses na conquista da liberdade do domínio inglês. 1453, queda de Constantinopla, também conhecida como tomada de Constantinopla. Os turcos otomanos invadem e dominam o Império Bizantino, Império Romano do Oriente. A queda da Constantinopla, também conhecida como a tomada de Constantinopla. Os turcos otomanos invadem e dominam o Império Bizantino.